Vou dizer, cara, eu tô meio triste, cara, falar a verdade, sabia? Tá triste? Tô triste. A gente não sabe por quê, não é mesmo? Nem sei se eu abro contando essa história, não precisa. Eu não gosto de vender assim, como se fosse essa coisa, não é mesmo? Mas, galera, eu tinha um amigo, né? Acho que eu vou contar, né? Mas só vou contar, eu nem quero que tenha corte. Nem precisa. Sério, tira essa música, porque é chato mesmo. O que acontece é, cara, eu moro num bairro, né? Que, infelizmente, é desprezível, cara, certo? E eu moro lá porque eu assinei um contrato, eu não quero pagar multa pra me mudar ainda. Tô esperando vencer o contrato, não é mesmo? E eu fico meio. Meu hobby é ser uma espécie de equalizer do bairro, não é mesmo? Do Denzel, do bairro. Eu saio pelo bairro e eu procuro. Procuro não, mas eu fico alerta pros crimes, movimentos suspeitos, não é mesmo? Mandamentos de gente cretina que eu não conheço. Outro dia mesmo eu vi um cara que eu acredito que seja o segurança do bairro, não é mesmo? Ele anda numa motocicleta pelas ruas, vigiando. Não sei o que ele vai fazer de verdade, efetivamente, mas ele anda por lá. E aí eu tava de madrugada, saí com madruga pra dar uma mini volta na madruga, e ele tava no meio de uns arbustos, olhando, parado, olhando em direção ao trânsito. Assim, galera. E aí eu parei, e quando eu parei na frente, eu parei do lado dele. E eu parei e comecei a encarar, porque, cara, eu tenho intolerância. Eu vou te falar, eu sou meio zen no sentido de nada mexe, poucas coisas mexem comigo, não é mesmo? Agora, mas quando eu vejo alguma coisa que mexe comigo negativamente, e aí meu sangue ferve, e aí eu falei que esse cara tá se masturbando pro trânsito, em andamento, o que esse cara tá fazendo? Porque não é normal, se ele estivesse mijando, ele ia estar pro lado oposto. E aí eu parei e fiquei olhando pra ele. Ele podia me dar um tiro, eu não sei o que vai acontecer, não é mesmo? Vai que ele resolve brigar comigo. Mas aí ele olhou pra mim e meio que fez algum movimento com a calça. Eu juro pra você. E aí pegou a moto dele. Não é mesmo? Certo? E eu não sei se ele tava muito escuro, eu não sei se ele tava se masturbando de verdade, mas é suspeito, não é mesmo? De madrugada, nos arbustos, em direção ao trânsito. Né? Mas essa não é a história. E aí, cara, eu vou, já faz uns 4, 5 meses, não é mesmo? Eu vou pra casa e eu tenho um gatinho na rua que eu perguntei porque ele vem pra cima de mim e aí a gente sei lá, tem uma relação, é meu amiguinho. Eu sempre paro, brinco com ele, não é mesmo? Ele faz uma festa, ele vem pra mim, o Madruga também não encana com ele, meu cachorro. E ele tá ele é uma presença, é o gatinho da rua. E eu perguntei pros porteiros e eles falaram: é de alguém daqui da casa, é aquele gato que fica meio solto. E toda vez que eu chego em casa, eu saio, eu sei que ele tá ali. E aí eu paro, falo com ele um pouco, brinco, ele vira a barriga, a gente se diverte, não é mesmo? Por uns 10, sei lá, 7 minutos. Só sei que é o meu ritual e eu já. E várias vezes eu pensei, acho que eu vou pegar ele, cara. Porque seria facílimo. Mas aí eu quis acreditar também, culpa minha, eu quis acreditar que ele era de alguém, da casa de alguém, propriedade de alguém, então eu falei, ele é de alguém, né? E ele é a presença, todo mundo ama ele, né? E aí, certo, e era o meu brotherzinho. E aí, quando eu chego anteontem da gravação, não é mesmo, do programa, 1 da manhã, sei lá, que eu saio tarde daqui, né? Da live, eu abro o Uber e aí ele tá morto no, no lugar, né, de sempre, quando ele tava, e com. E aí eu vi estirado, aí eu abaixei, né, e falei, ô, cara, porra, que merda, né, morreu, né. E aí, o que aconteceu? Eu fui subir, né, fiquei super triste, e sem nenhum respeito, né, o bicho lá estirado no meio da rua era tipo. Imagina se tivesse o cara da quitanda. Imagina se tivesse o cara da quitanda, né mesmo? E o cara da quitanda que você sempre passa, tá estirado, morto um belo dia na rua.
e o corpo jogado lá e todo mundo sem nenhum respeito. E aí, sem nenhuma dignidade, nem na morte. E aí, beleza. Aí eu subi pra casa, né mesmo? Puto e triste ao mesmo tempo. E eu não conseguia tirar essa imagem da cabeça, né mesmo, dele ali. E eu, quando fui prestar minhas últimas homenagens ao gatinho, eu involuntariamente analisei toda a cena do crime, vamos dizer assim. E aí, quando eu subi, eu pensei, esse gato ele era safo, ele saía do lugar rápido, ele não dava mole, entendeu? Ele sempre quando eu via ele, vinha um carro, ele ia rápido, ele se movia rápido, ele gostava de gente, eu pensei, né mesmo? E o padrão, aí depois eu desci de novo, e aí agachei no local onde ele estava, igual um fucking CSI Miami, né mesmo? Abaixei, e aí comecei a examinar, igual um equalizer, né mesmo? Do bairro, que eu acho que às vezes eu sou. Aí eu comecei, ele estava aqui, e eu comecei a analisar todos os padrões, né mesmo? Do que tinha acontecido ali. E aí eu percebi, ele não tem marca de um animal que mordeu ele. Ele não tem marca do pneu de um típico acidente de carro. E como ele estava no chão, assim, e só essa parte achatada. Então, na minha cabeça, né, eu fiz o trabalho de CSI e eu falei, isso foi feito por um ser humano. Isso foi um crime cometido por um humano. E eu só tô contando isso, cara, eu sei que é triste, mas é para, sei lá, é um jeito de talvez esse gato ser lembrado por alguém. Na vida ele não morreu à toa e ele não teve uma existência totalmente insignificante, entendeu? Cara, eu vou até o fundo desse caso. E aí eu comecei a passar, no dia seguinte eu falei, eu vou ver todas as câmeras aqui de segurança da área, eu vou ver que câmera estava apontada exatamente para o lugar onde ele morreu. E eu não vi nenhuma, eu vi uma só, de uma casa que estava para alugar, né? Eu falei, pô, tá para alugar, ninguém vai. E aí o que aconteceu eu passei logo na volta, olha só que doideira. Logo na volta alguém estava saindo dessa casa. Aí eu comecei a puxar assunto com o cara. Aí eu falei, cara, desculpa te parar, né mesmo? Mas aconteceu esse negócio com um gatinho da rua aqui. E ele era tipo mascote da rua, vamos dizer. E eu só quero ter certeza que não foi um humano vagabundo que fez isso. Porque um carro pode acontecer, não é mesmo? Apesar dos padrões indicarem o contrário, sabe? E aí, beleza. E aí eu falei, cara, dá pra você tirar a câmera da gravação e ver o que aconteceu de tal hora a tal hora? E aí ele falou, claro, claro, eu também tenho gato, vamos ver, vamos descobrir. Não é mesmo? Isso eu já saindo na rua, eu falei, cara, e se for? O que eu vou fazer, né mesmo? Com esse cara, eu vou ter que ir pra polícia. Se uma pessoa fez isso, eu vou ter que. E aí, beleza. Mas só que aí o cara me mandou as gravações, né? A gravação é junto com a mensagem, print da gravação. E aí parece que foi um carro, né? Foi um carro. Mas o ponto dessa história, na verdade, certo? Que eu fiquei pensando que eu sei que todo mundo vai falar, eu também tenho, eu não sou idiota, não é mesmo? Mas eu pensei, eu podia ter feito alguma coisa, né? E várias vezes eu pensei em fazer alguma coisa. E quando você cruza, às vezes, com uma situação ou um bicho, muitas vezes, em determinados lugares, num sentido meio aleatório, uma coisa a mais, uma conexão a mais que você não sente com todos. Você vê muitos animais, vê muitas famílias, vê muito mendigo, mas alguns você sente uma espécie de conexão. É igual aquele mendigo que você quer dar o dinheiro, sei lá. Apesar de você não dar dinheiro, vamos dizer, estou dando um exemplo. Certo? E aí, e eu sinto que esse gato foi uma das duas vezes que eu falhei com Deus, cara. Tu acredita? Porque teve um cachorro também um tempo atrás que eu cruzei com ele e eu não consegui ajudar, apesar de eu ter cruzado com ele inúmeras vezes. E eu poderia ter ajudado, não é mesmo?
Só que eu achei que eu tentei ajudar, mas não de verdade, eu acho. E tudo me sinalizou que eu tinha que fazer isso. E eu não fiz. O universo todo sinalizou, mandou 1000 sinais. Você está reencontrando. Ele é doce com você, ele foi com você até tal lugar. Então, quando tem isso e você não fez nada, nada assim. Ele foi até em casa comigo, a garagem fechou. Ele fugiu por causa do susto da garagem. Eu tentei algumas vezes. E aí depois ele sumiu. Nunca mais eu vi depois de um tempo. E aí eu só posso imaginar que morreu alguém. Eu gosto de imaginar que alguém pegou, né? Mesmo? Mas essas 2 vezes eu sinto que eu falhei. E aí é igual naquele filme do Wolverine, cara. Sabe aquele último filme do Wolverine que eu nem gosto? Mas tem uma parte que eu sempre lembro, cara, desse filme. O Logan, não é mesmo? Que nem é bom, na minha opinião. Mas tem uma parte que eu sempre lembro desse filme. Que eles estão andando de carro, não é mesmo? Com o professor Xavier e tal. E, e aí tem um acidente de carro na estrada com os cavalos. Eles estão no meio da estrada. E aí o professor Xavier fala: vamos parar para ajudar? E aí o Logan fala: não vamos parar porra nenhuma. Outra pessoa vai parar. E o Xavier fala: nós somos a outra pessoa. A gente é a outra pessoa. Entendeu? Não tem outra pessoa. Se a situação foi apresentada para você, você é a pessoa. Não tem outra pessoa que vai pagar a comida ou vai resgatar. Você é a pessoa que foi posta ali. E quando você anula o que o universo fez, você falhou. É mesmo? Meio. E eu sinto que eu falhei. E eu vou te dizer mais nessas duas. E eu, sei lá. Sinto que eu sempre vou lembrar disso. E aí, e o que eu ia dizer mas você imagina, não é mesmo? Eu fui a fundo desse pequeno caso, não é mesmo? Eu não ia descansar se fosse um cara, um mendigo, sei lá quem. Um cara amargurado, né? Mas foi um acidente, que ninguém é culpado, certo? Mas beleza, eu só queria compartilhar e eu fiz isso para solucionar esse caso, né? Imagina o que eu vou fazer com quem merece justiça, entendeu? Certo? As únicas coisas que me revoltam é injustiça. Injustiça e vermes. Vermes, parasitas, certo? Que não merecem, que são enganadores, engambeladores, mau caráter, pequenas perversidades, não é mesmo? Essas são as coisas que me irritam, que me tiram disso. Quando eu vejo isso, alguém sendo escroto com alguém que é humilde, um bicho sendo maltratado, um bebê, uma criança. Eu nunca vi, né? Graças a Deus, mas essas são as coisas que realmente. Eu vou te falar, e se eu não descansei com esse caso, um gatinho de rua, não é mesmo? Esses outros que têm que sofrer a justiça, se não for, eu não vou descansar. E não é uma questão de eu estar bem de vida ou mal, não é mesmo? Eu posso estar zilionário. Não é a melhor vingança em certos casos. Eu preciso ver acontecer. Não é mesmo? Com certas pessoas isso não tem a ver. Exatamente, só estou lembrando para quem estiver assistindo, não é mesmo? Que talvez assista. Eu não vou descansar até certos vagabundos terem o que eles merecem, não é mesmo? Certo? E, às vezes a gente sabe a quem eu me refiro aqui, às vezes. Não é? Às vezes são futuras referências. Não é mesmo? Certo? E era só uma história que não é realmente, né, super elevada, né? Mas ele viveu. Né? Enquanto ele viveu uma vida plena, né? Talvez. Certo? Então, o Mas programa de hoje é em homenagem ao gatinho da o rua. gato. Você tinha um nome em Não mente? tinha nenhum nome. Félix, o gato. Félix? Eu nunca dei nenhum nome, eu não sei dar nome pra bicho. Mas você pretendia talvez levar ele. Se você levasse, ele ia ter É, que ter um eu nome. pretendia, igual o Jamaico lá, não é mesmo? Até tinha uma reflexão que eu fiz. Se ele vive numa garagem, ele está sendo efetivamente maltratado? Na minha opinião, sim. Na opinião de vários, outras pessoas, às vezes não. E é o que é difícil você provar, mas é maltrato, né, galera? Certo? Você deixar um bicho numa garagem, certo? A vida inteira preso, só porque ele não tá apanhando efetivamente, não quer dizer que seja maneiro, não é mesmo? Certo? Mas é só isso, tá?